Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, o Espírito Santo sempre nos chama para perto. E algo que eu acho muito bonito é que o Senhor deseja a intimidade conosco. Não é simplesmente orar, não é simplesmente fazer, mas é orar no secreto. É o fazer no secreto. O Senhor nos chama para um nível de intimidade maior com Ele. Não é simplesmente sobre ouvir a palavra do Senhor. Não é simplesmente sobre nós irmos na igreja aos domingos, mas é sobre nós vivermos uma vida que realmente nos faça amigos de Deus, porque a palavra nos chama de amigos de Deus, filhos de Deus. E aquele que é amigo precisa ter um relacionamento. Aquele que é filho precisa ter um relacionamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra vai falar: orai sem cessar. A oração, queridos, ela é uma conversa com o Senhor. Então, quando a palavra fala orai sem cessar, nós entendemos que nós devemos estar constantemente em conexão com o Senhor, sabe? A gente não vai ficar de joelho dobrado 24 horas por dia, mas o nosso sentido tem que estar em Deus. A nossa meditação tem que estar em Deus. Nós precisamos também não só ficar com o sentido, mas também tirar um tempo para realmente ter este momento de dobrar os nossos joelhos e orar sozinhos. A palavra diz isso aqui em Mateus 6,6. Olha, entra no seu quarto, fecha a porta e ora, porque o teu Pai te vê no secreto. E Lucas capítulo 5, versículo 16, a palavra também diz: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Então o próprio Jesus tinha ali os seus momentos de intimidade com o Senhor, o momento que ele retirava para orar sozinho, sabe? Orar com os irmãos é muito bom. Quando a gente vai na igreja ali no dia, da oração, é maravilhoso. É maravilhoso, nós estamos ouvindo ali os irmãos orar junto com a gente, parece que dá até um incentivo. Só que nós precisamos cultivar a nossa vida espiritual na nossa casa também. Nós não podemos ser movidos simplesmente por aquele vento de emoção. Nós não podemos nos mover espiritualmente só quando tem alguém nos incentivando. Mas a nossa vida espiritual, ela precisa ser independente daquilo que é exterior. A nossa vida espiritual, ela precisa ser regada por algo que vem de dentro e não por algo que vem de fora. Então nós precisamos criar na nossa vida um ambiente agradável para que o Espírito Santo faça morada, para que ele possa ter liberdade dentro de nós. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo acima de tudo, porque é Ele que vai nos ensinar a palavra, é Ele que vai ser o nosso maior incentivador, sabe? A gente não pode simplesmente querer orar quando nós estamos perto dos outros, quando vai ter ali um momento de oração na igreja. Mas quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos incentiva a orar mesmo quando nós estamos sozinhos. Sabe quando a gente está sozinho em casa, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, consertando algo, e aí vem aquela voz no nosso coração: eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu estou com sede de Deus. Isso não somos nós, é o Espírito Santo. Então nós precisamos buscar. A palavra diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de qualquer coisa que nós possamos buscar em Deus, antes de pedir uma bênção, antes de pedir um milagre, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos buscar as coisas do reino. O Salmo 42, versículos 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então a nossa alma, queridos, ela precisa almejar o Senhor. A nossa alma precisa almejar o céu. A nossa alma, ela precisa almejar as coisas espirituais mais do que as terrenas. Eu sei que nós somos seres humanos, nós vemos certas coisas aqui na Terra e a gente fica com vontade de ter, sabe? Hoje eu tava vendo alguns vídeos e, gente, apareceu um apartamento pititinho, mas tão lindo. Gente, parecia uma casa de boneca, um estilo clássico, aquela coisa bonita, com flor, cheio de detalhe nas paredes, detalhe nos azulejos. Gente, o nosso coração palpita, o meu coração palpitou. É normal. Os homens, né, têm aí uma paixão platônica por carro, por moto. É normal a gente ver certas coisas aqui e querer. O problema é quando a gente deixa isso tomar o lugar da busca pelo Senhor na nossa vida. A gente começa a buscar por essas coisas e a gente esquece que o que a nossa alma mais precisa é do Senhor. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo quando Ele nos chama. Porque quando nós começamos a nos afundar na ansiedade pelas coisas terrenas, o Espírito Santo nos adverte. O Espírito Santo chama a nossa atenção, mas nós precisamos estar sensíveis espiritualmente para ouvir e para voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Em João 10, 27, a palavra diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, quando o Espírito Santo fala no nosso coração, se nós somos ovelhas do Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz, reconhecer e seguir. Isaías 30, 21 também diz: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E hoje ainda o Espírito Santo age dessa forma como em Isaías. Pode ser que a gente não ouça uma voz audível, como se você estivesse me ouvindo aqui, mas o Espírito Santo, querido, quando ele fala conosco é tão real que a gente quase pode tocar. E quando ele fala, a gente precisa reconhecer, nós precisamos estar atentos. Então que nós possamos conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, porque isso, queridos, é o importante. Deus deseja comunhão conosco. É mais do que simplesmente falar em língua estranha, profetizar. Nós precisamos desenvolver o amor pelo Senhor, o amor, a comunhão. Nós fomos chamados à comunhão. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O Senhor deseja um relacionamento conosco. Então vamos permanecer, queridos, permanecer em Deus, voltar os nossos olhos para Jesus, que o desejo do nosso coração possa ser estar na presença do Senhor todos os dias, contemplar o Senhor todos os dias, meditar nas palavras dele todos os dias, nos achegarmos ao Senhor todos os dias, com fé, com amor, porque ele revela os seus segredos para aqueles que o temem. Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, queridos, se nós queremos ler a palavra e entender, se nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos buscar a intimidade com Ele. Nós precisamos temer o Senhor. Então, busque isso neste dia.
Não deixe que nada tire o seu foco. Não deixe que nada roube de você a vontade de se aprofundar na palavra, de se aprofundar espiritualmente. Ora, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. E o seu Pai, que te vê em secreto, querido, vai ouvir a sua oração, vai te responder. Em nome de Jesus, que você possa viver um nível mais profundo neste dia. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigada, meu Deus, por nunca nos deixar, por nunca nos abandonar. Obrigada, Jesus, porque mesmo nós sendo pequenos, falhos, o Senhor deseja, Pai, a comunhão conosco. O Senhor deseja, meu Deus, a intimidade conosco. E quantas vezes, Pai, nós estamos tão preocupados com outras coisas que nós não damos a devida atenção, meu Pai, ao espiritual, meu Deus, mas que neste dia não seja dessa forma. Que o Senhor possa repreender, meu Deus, todo o mal das nossas vidas, tudo aquilo que tenta nos cegar espiritualmente, Pai. Toda procrastinação, toda preguiça que seja lançada fora em nome de Jesus. Toda ansiedade, Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que nos trava espiritualmente, que possa, meu Deus, ser retirado das nossas vidas hoje. Que nós possamos, meu Pai, viver um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, que a gente não se contente, meu Pai, com o raso, mas mesmo, meu Pai, com as dificuldades do dia a dia, mesmo, meu Pai, com as quedas, com os tropeços, que nós possamos nos levantar, meu Deus, bater a poeira e tentar mais uma vez, meu Deus, te buscar mais uma vez, meu Pai, nos arrepender dos nossos pecados e voltar os nossos olhos para Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!